Foi. Sejam, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal pessoal, né? Como é que vocês estão? Estão bem? Deixa eu chegar mais perto. Deixa eu chegar mais perto. Vocês estão bem? No vídeo de hoje eu queria falar algo bem interessante acerca do... Deixa eu só pausar. Bom, como eu estava falando no vídeo de hoje, eu quero falar acerca de um assunto bem interessante, né? Polêmico, mas interessante, que é sobre religiosidade na juventude. E uma frase que me pegou muito do Olavo, que ele fala assim: você tem que ter um mestre. Não importa, não importa quando você comece a sua vida, né? Você tem que ter um mestre. No princípio todo mundo tem um mestre, todo mundo tem um mestre. E a partir desse mestre você se desenvolve, né? E aí futuramente você pode seguir outras linhas, você não é obrigado a seguir o seu mestre, tudo que o seu mestre falar para sempre. Mas você tem que ter um começo, e no começo todo mundo tem um mestre. Quem escuta todo mundo, e aí eu acrescentar a frase dele: quem escuta todo mundo não segue ninguém, né? Quem segue todo mundo no final não segue ninguém. E quem não segue ninguém no final segue todo mundo, né? Segue um pouquinho de cada um. E na juventude, né, e não é só de agora, seria mentira, seria equivocado eu falar que é dessa juventude isso, já é de muito tempo atrás. Existe uma certa rejeição à religiosidade. Eu arrisco a dizer que desde sempre, né? Porque quando a gente é jovem, a gente é mais imprudente do que... é a nossa fase mais imprudente. Quanto mais jovem, mais imprudentes somos. Afinal, não temos noção da realidade ao nosso redor, né? A gente vai crescendo e vai entendendo melhor o mundo, que o mundo não gira em torno das nossas vontades, dos nossos medos, das nossas angústias. O mundo ele vai além disso, né? E quando a gente é jovem, a gente é muito apaixonado em nós mesmos, nos nossos sentimentos, nas nossas dores, né? E isso nos afasta da verdadeira espiritualidade, né? Hoje eu estava vendo um vídeo do padre Lucas Mariano, que é um padre da internet não, ele tem uma paróquia, né? Mas ele faz vídeo na internet, ele faz vídeo no canal dele, muito interessante, alguns vídeos analisando obras, animes, sabe? Sobre a visão dele. E ele falou um negócio muito interessante quando ele falava de Jujutsu Kaisen, um anime, né? Ele falava assim: esses animes de hoje em dia, eles transformam o simples fato de ser poderoso em algo virtuoso, sabe? O herói moderno, ele é quase igual ao herói pré-cristianismo, sabe? Pré-catolicismo. Aquele herói que só é poderoso. É o herói de grandes feitos, não de virtude moral, de fato. É o herói que mata seus inimigos facilmente, subjuga criaturas poderosas. E os animes hoje, eles realmente têm isso como valor virtuoso, sabe? O personagem, geralmente ele é ovacionado quanto mais poderoso ele for, ou às vezes mais niilista ele for, tipo o Rick do Rick and Morty. Não liga pra nada, tudo é uma merda, o mundo é cinza, cruel, né? Essa visão assim niilista. E às vezes não, isso infecta a nossa cabeça sem a gente nem perceber. E quando a gente vai se aprofundar em espiritualidade, a gente traz isso com a gente. Não que todo mundo veja anime e aí tem essa infecção no imaginário de que poder é subjugar a natureza e a realidade no estalar de dedos e tal, entendeu?
isso não vem só dos animes, né? Isso vem sim de uma certa descristianização do mundo, né? E aí a gente vai perder nosso referencial cristão e o que sobra são referenciais pagãos, né? E entre os jovens, desde sempre existe uma rejeição à espiritualidade. Porque a espiritualidade, o tesouro da espiritualidade, está na meditação, está em você contemplar e entender si próprio e o mundo ao seu redor, né? E o jovem, como ele é imprudente, é óbvio que isso meio que é quase que contraditório à natureza dele, ser espiritualizado. Só que chega um momento em que a nossa sede natural por coisas eternas, por coisas divinas, não vai ser facilmente saciada com um simples blog ateísta, vídeo ateísta falando que o mundo surgiu do Big Bang e é isso. Isso não sacia a sede do ser humano. Falar que algo veio do nada e acabou. Só que se render ao cristianismo é algo que vai requerer renúncia, né? Vai te requerer uma renúncia, vai te requerer uma mudança, mesmo você não querendo. Não tem como você se tornar cristão e continuar completamente igual. Então, existem certas artimanhas, algumas criadas pelo demônio, outras o ser humano é burro o suficiente para ter conseguido criar sozinho, eu acredito nisso. Sabe? Para você não ter que necessariamente ser cristão. E aí que entra acho que uma das piores coisas que se pode acontecer na juventude de alguém. Se espiritualizar da maneira errada. E aqui eu vou englobar bastante coisa. Eu englobo nisso o paganismo, né? Aquele chinfrim mesmo, de ficar rezando para algum deus, sol, da antiguidade, com nome super diferenciado, quase que impronunciável. Me refiro também a essas feitiçarias chinfrim, o wiccanismo, sabe? Essa gnose louca de achar que vai tomar um chá, um alucinógeno, recitar umas palavras loucas de um idioma morto e que a pessoa vai entrar numa conexão com o mundo espiritual paralelo, sabe? Tipo, a pessoa enche o cu de cachaça, a pessoa não consegue ler um livro do começo ao fim, sem parar toda hora para ver um Reels, um Shorts ou fazer qualquer outra coisa. A pessoa é escrava completamente de vários vícios pequenos, não é nem de um vício grande, de vários vícios pequenos. E ela acha que ela vai acessar um mundo superior fumando uma erva louca, tomando um chá de graveto com maçã, sei lá. Entendeu? Eu já conheci umas pessoas assim. Tem também os revoltadinhos que querem ser satanistas. Aí eles acham que o verdadeiro poder está em você acessar feitiços, né? Você acessar feitiços para controlar a realidade e a matéria, né? Então a pessoa vai comprar um livro secreto de Salomão, sabe? Um livro secreto de algum santo que mexia com demônios, sabe? A pessoa vai. Nossa, nariz. A pessoa vai ler uns livros assim de um satanista tipo Vic Vanilla, sabe? E aí vai pensar que vai começar a ter umas ideias idiota, tipo, a minha amígdala aqui da testa é um olho, é um portal para um outro mundo. Vai pensar em projeção astral e essas coisas assim, sabe?
E essas coisas são extremamente nocivas por alguns pequenos pontos. E dentro disso, não é que eu estou querendo botar satanismo equivalente ao protestantismo, mas dentro disso eu também englobo o protestantismo. Só que cada um tem males diferentes, né? Mas se conectam. Nessas religiões satanistas, wiccanas, pagãs, o problema de todas elas envolve achar que a espiritualidade está numa doutrina específica, uma reza específica, um chá específico, um feitiço específico vai elevar o espírito da pessoa a uma projeção superior, sabe? E é engraçado porque você vê que a maior parte dessas pessoas, elas não são pessoas elevadas. E eu particularmente nunca vi um satanista que tem uma aura elevada, que você chega perto dele e ele transparece superioridade naturalmente. Se não, a não ser a soberba dele, né? Dele achar que ele é superior aos meros mortais. Então ele olha todo mundo de cima para baixo. Pô, esse cara não sabe quem é o demônio do sétimo, que é o sétimo demônio mais forte do inferno. Esse cara é um mero mortal perto de mim. Tipo, sabe, a pessoa acha que ela é alguma coisa além de um mero totem de Satanás na terra, sabe? De um mero escravo. Que nem aqueles vilão de filme que eles servem a algum deus pagão e aí eles querem invocar o deus que vai trazer o fim do mundo. Aí eles acham que eles vão ter todo um poder. Aí quando eles trazem o monstro, a criatura, a entidade ao mundo, ela é evaporada, ela morre, ela é descartada. O demônio nem liga para ela, a criatura nem liga para ela era só um totem. Então, é exatamente isso. Exatamente, a pessoa é exatamente isso. Ela só traz destruição pro mundo, mas ela não tem nada a ganhar com isso. Ela não serve para nada, ela é insignificante, sabe? Então, as pessoas elas não se tornam elevadas por causa de uma doutrina, sabe? Não vai ser uma reza que vai mudar a sua vida. Não vai ser um chá, não vai ser um incenso, não vai ser uma vela, uma oração, um ritual. Nada disso vai mudar a sua vida assim, sabe? Não é uma doutrina que vai mudar a sua vida. A verdadeira espiritualidade ela não está contida em uma doutrina específica. Um chá, uma oração. Não tá. Entendeu? Então, o problema disso, e não é só nas religiões pagãs, wiccanas, essas feitiçarias doidas, não. Também no protestantismo, em algumas seitas específicas, né? Tem algumas seitas, eu arrisco a dizer, principalmente o neopentecostalismo, o pentecostalismo no geral, que dão tanta ênfase, mas tanta ênfase a doutrinas, que a doutrina vai salvar, sabe? Que deixar de comer carne de um animal específico, ou deixar de trabalhar, ou em um certo dia da semana, ou rezar tantas vezes num dia, vai te espiritualizar, que as pessoas elas se prendem completamente a isso. E aí o grosso da espiritualidade, que é a meditação, fica de fora. Então, esse é uma das únicas coisas que o protestantismo tem em comum com essas outras religiões. E não é todo o protestantismo, né? Todas as religiões pós-reforma. Mas para além, se você tem alguma religião, você sabe, ou pelo menos entende, que nosso mundo ele é rigido e que existe um certo nível de mundo espiritual, um mundo além, né? Você mexer com forças desconhecidas para tentar controlar a realidade, primeiro que não faz sentido, né?
no mundo de 8 bilhões de seres humanos, você vai ser o pirocudo, o brabaço, o cheio da aura, que vai controlar tudo, decidir quem termina, quem se junta, quem te persegue, quem não te persegue. Tipo, brinca de Deus, literalmente você brinca de Deus com os feitiços, né? Você não entende que isso, na verdade, além de ser brincadeira, brincar de Deus, obviamente não vem de algo de um. Isso não é algo que vem de um Deus bom. Né? Não é uma força boa. Porque se você pode manipular outros seres humanos com isso, isso não é algo bom. Né? Então você se põe num pedestal. Você se põe assim. É natural, você vai se pôr assim. Porque se você está brincando de controlar a realidade, você vai se pôr acima na realidade. Assim como o próprio Kira naquele anime, Death Note, né? Ele ganha um caderno e ele pode matar qualquer um a qualquer momento. Ele começa a entender que ele é o Deus. E ele começa a reger o mundo à sua régua moral. Né? Ele aplica a regra dele ao mundo, a regra moral dele, e é aquilo. Tá certo. Né? Ele decide o que é certo e o que é errado. E a pessoa que faz feitiçaria, brinca com magia negra, brinca com paganismo, brinca de controlar a realidade e as pessoas ou algum aspecto da realidade, ela brinca de ser Deus também. E isso faz um mal danado na vida da pessoa. Psicologicamente, porque a pessoa começa a ter um complexo de grandeza, sabe? Mas para além, isso também causa problemas espirituais na vida da pessoa. Porque isso deixa marcas na vida da pessoa. A pessoa vai avançando na vida e se os feitiços dela em algum momento derem certo, aquilo vai voltar para ela, é natural. Né? Naturalmente, esse poder que ela exerce sobre a realidade vai se voltar contra ela. Né? O demônio vai cobrar o preço. E se ela não conseguir, se os feitiços dela não derem certo, pior, ela não vai, ela vai voltar para ela de qualquer jeito, as intenções dela negativas com outras pessoas vão voltar para ela de qualquer jeito. E além, ela vai se frustrar achando que espiritualidade não existe. E aí vai virar um ateu. Não que ser ateu seja pior do que ser wicano. Na verdade, é pior você ser wicano, ser feiticeiro, do que ser ateu. Né? É melhor ser ateu. Mas a pessoa ela vai se fechar mais ainda para a espiritualidade verdadeira. E qual é a espiritualidade verdadeira? A espiritualidade verdadeira é você se conhecer, conhecer a realidade e conhecer cada vez mais da moral, a moral divina. Né? Renunciar as suas vontades, os seus vícios, para assim ser livre de verdade. Né? Fazer o certo pelo certo e não porque eu quero fazer o certo. Às vezes as pessoas elas se apegam tanto à doutrina, e é por isso que eu falei que um dos males é a pessoa se apegar à doutrina. Ela se apega tanto à doutrina que ela não consegue meditar sobre paixão, sobre amor verdadeiro, sobre perdão, misericórdia, renúncia, liberdade, essas coisas assim que são extremamente profundas, principalmente na religião católica. É óbvio que como sendo católico eu meio que vou fazer uma propaganda aqui. Mas no budismo tem isso, né? Só que o budismo é quase como se fosse um catolicismo, assim, de fachada não, mas é como se fosse um catolicismo assim mais raso, entendeu? Porque não tem um centro. O centro é para desenvolver virtude, né? Fazer renúncias e buscar uma elevação espiritual. Mas não tem um manual, não tem um magistério, uma tradição, uma doutrina. Na Igreja Católica você tem isso. E com as rezas e orações são seus auxiliares. Né? A estética católica é um auxiliar. Mas o grosso está em você ir para casa, fechar a porta do seu quarto, rezar sozinho com Deus e meditar sobre seus pecados, agradecer sobre as graças divinas, sobre os dons que Deus te dá, meditar sobre a paixão de Cristo, meditar sobre
as palavras sábias das Sagradas Escrituras, que não é um livro bobo, é um condensado de quase 40 autores que viveram distintamente em épocas totalmente distintas, em lugares totalmente distintos, que se conectam numa harmonia extremamente grandiosa, sabe? Então não é um livro mequetrefe, não é um livro que escreveram ontem, 2, 3 padres juntou ontem, 15 padres juntou ontem, escrever um livro de autoajuda com um mito de fundo ali de um homem barra Deus que se matou para salvar todo mundo. Não, entendeu? Quando você entende a riqueza da meditação e da profundidade verdadeira da religiosidade, praticar obediência, praticar parcimônia, magnificência, praticar virtudes, praticar caridade, praticar um monte de coisa dentro da religiosidade, você entende o quão sério é o papel da religiosidade na vida de uma pessoa, e especialmente na vida de um jovem. Eu, particularmente, sou um jovem, né? A religiosidade, como eu falei no outro vídeo, ela não exclui a sua personalidade. Ela complementa, ela te transforma, ela te eleva, ao menos te dá o desejo de querer buscar aquilo, porque você sabe que aquilo é bom. É que nem fazer exercícios. Quando você começa, dói, é cansativo, chato e às vezes até meio contrassenso você faz exercício, porque você faz exercício e só sente dor, só sente cansaço. Parece que o exercício suga tudo de você. Mas depois de um tempo, quando você insiste ali em praticar aqueles exercícios, você vê o seu corpo se desenvolvendo, a sua energia se desenvolvendo, né? Você se torna uma pessoa mais disposta, você se torna uma pessoa mais capaz. A espiritualidade, ela faz a mesma coisa com você, só que numa forma mais espiritual, né? E por isso é tão nocivo você, quando mais jovem, se entregar para essas coisas. Satanismo, wiccanismo, paganismo, neopaganismo, até algumas seitas pentecostais, neopentecostais, sabe? O gnosticismo, agnosticismo, entendeu? Vale mais a pena só ser ateu mesmo, ou então nem pensar em religiosidade. Mas tomar cuidado para você não se entregar a certas religiões, porque elas vão atrasar a sua vida. E você só vai perceber quando você se aprofundar numa religiosidade de verdade. Porque você pode ver esse vídeo e pensar assim, esse moleque tá falando besteira, tá querendo fazer propaganda do catolicismo, que não sei o que não sei o que lá, tá tentando me converter. Você vai fechar o coração para o que eu tô falando, mas é inevitável. Daqui a alguns anos você vai se dar de cara com isso de novo. Eu tenho um parente na minha família que ela é feiticeira há anos, feiticeira mesmo. Ela já me ensinou feitiços, nunca fiz feitiços, mas ela já me ensinou feitiços, eu já vi ela fazendo feitiços. Ela é desse cerne, porque quem mexe com feitiçaria, wiccanismo, paganismo, essas coisas, eles nunca, é igual protestante, nunca é de uma religião só. Eles pegam um condensado de tudo, fazem uma mistureba espiritual, religiosa, doutrinária ali, e faz de tudo um pouco e no final não faz porcaria nenhuma, ainda se desenvolve em nada, né? Então, ela tinha aqueles amontoados de livros dessa grossura, assim. Livro dessa grossura, falando de algum aspecto da espiritualidade, como fazer feitiço melhor, que não sei o quê. Aí chegava lá na casa dela, ela tinha todos esses negócios de feitiçaria, mas tu vê que não é uma pessoa elevada, é uma pessoa completamente entregue a vícios, a loucura, a doenças mentais, sabe? É uma pessoa que não consegue juntar A com B, é uma pessoa que ela vive de coração raivoso, tudo ela tem que responder de coração raivoso, sabe? Você chega lá, acaba falando alguma coisa, um ponto de vista que você tem da vida, e por você ser cristão, você vai falar como cristão, ela fica raivosa, ela fica, porque crente é tudo safado, que não sei o que. Ela já responde com uma raiva, ela fala de outras pessoas com raiva, ela fala de tudo com raiva, sabe? E quando você confronta as coisas que ela faz, ela justifica a feitiçaria dela, a maldade dela,
com ironia, sabe? Tipo assim, não, mas dane-se, as pessoas merecem mesmo, porque o fulano é um safado, o fulano é um adúltero, fulano... Parece um demônio mesmo, não chama as pessoas pelo nome, chama as pessoas pelos pecados, né? Ah, o fulano que é adúltero, a cicrana que é ladra, o beltrano que é mentiroso, sabe? Ali você vê que a pessoa está claramente possuída ou entregue à influência demoníaca mesmo. Não é de forma caricata, né? Que nem a da Universal, mão para trás e vou xuxar, vou xuxar. Não. A pessoa ela tá entregue aos sussurros do demônio mesmo, sabe? A pessoa ela não vê mais o mundo de forma sóbria. Ela vê o mundo com raiva. Ela vê o mundo com soberba, olhando de cima. Ela vê o mundo como os humanos são bichos, piores que bicho. Às vezes trata bicho melhor que gente. Como se bicho valesse mais que gente. Mas, se você perceber, ela não gosta de ser tratada assim. Então, é uma pessoa que não tem espiritualidade de verdade. E ela resiste à espiritualidade de verdade. Ela resiste à prática da espiritualidade real. Se converter, pedir perdão pelos pecados. Porque, para perceber uma coisa. Para essas pessoas que mexem com feitiçaria, magia negra, wiccanismo, paganismo, não sei o quê. Para elas, nenhum pecado, o pecado dos outros não tem perdão. Todo mundo fez a pior coisa do mundo. Todo mundo é um monstro. O fulano é um adúltero para sempre, a cicrana é lada para sempre, o beltrano ele é mentiroso para sempre. Mas ela, eu tenho meus defeitos. Mas lembra muito a parábola do filho pródigo, né? Que o filho mais novo volta para casa e o filho mais velho fica, porque pra mim nunca fizeram a mesma coisa que tô falando pra esse moleque aí, que foi merda, que foi se prostituir, se envolver com prostituta, não sei o que, não sei o que lá. Sabe, é um olhar invejoso mesmo, é um olhar de soberba, um olhar de superioridade, sabe? A pessoa ela não chega a falar que eu sou melhor que os outros. O pecado deles é maior que o meu, mas ela age dessa forma. Não, eu tenho meus erros, mas o fulano traiu a mulher dele, não, mas o cicrano, mas o beltrano, ela sabe de có e salteado os pecados dos outros e aumenta até. Às vezes nem é tudo aquilo, mas aumenta. Como se a pessoa não pudesse mais se arrepender. Entendeu? E isso toma a cabeça da pessoa. A pessoa ela pensa assim, não, eu não posso mais me arrepender, que se foda, eu vou meter o pé na jaca mesmo, dane-se. Eu vou virar feiticeira de vez mesmo, eu quero que o mal acabe com tudo, sabe? A pessoa ela olha para o mundo de uma forma totalmente negativa, totalmente baixa, totalmente, sabe? Tudo é uma desgraça. É uma cultura de morte mesmo, desumanizar o mundo só por causa de umas pessoas ruins. É espirrar. Entendeu? Então isso faz muito mal para a pessoa, ainda mais se ela for jovem. Porque essa pessoa da minha família, ela é feiticeira desde mais nova, desde mais jovem, se envolvendo com feitiçaria, wiccanismo, paganismo, macumba, tudo assim, tudo de que não presta, né? E eu já vi algumas, isso geralmente acomete muito meninas. Eu vi muitas meninas na minha vida se entregando ao wiccanismo, a paganismo, a macumba, essas coisas assim, né? Não vi tantos homens não. Mas não é que não aconteça com homens, acontece também. Principalmente porque eles se aproveitam dessa raiva, né, que homens sentem, assim, frustração e tudo mais. Eles se aproveitam disso para transfigurar isso na religiosidade da pessoa. Então isso faz um mal danado, porque a pessoa depois, ela para se converter para uma religião de verdade, uma religião com uma boa espiritualidade, ela não consegue, né? Afinal, porra, olha o tão bosta que a pessoa foi até aquele momento. Como é que ela vai simplesmente do dia pra noite pensando, tá bom, verdade, eu fui um cuzão, eu fui uma pessoa horrível, eu fui uma pessoa extremamente condenável, agora eu vou praticar a humildade, vou praticar o perdão, o amor, vou ali na esquina, vou me confessar para um padre. Não tem como, sabe? A pessoa pensa que não tem como, no caso, né? É muita vergonha, sabe? E ela sabe que ela vai ter que pedir perdão, ela sabe que para ela pedir perdão ela tem que se arrepender de verdade, tem que confessar os pecados, pelo menos para si mesmo, pensa assim, realmente, isso aqui foi uma merda, isso aqui foi um erro. E aí o orgulho, pai dos pecados, né? Pai de todos os pecados, impede a pessoa de melhorar.
sabe? O protestantismo é mais a questão doutrinal mesmo. A pessoa fixa muito na doutrina e esquece a meditação. Por isso eu acho o protestantismo ruim para jovens. Né? Porque depois eles não conseguem meditar, eles não conseguem refletir, ter uma vida espiritual de verdade. Tudo que eles têm é aquela embriaguez espiritual, aquele negócio de ficar tentando entrar em transe, se colocar sozinho em uma espécie de transe. E aí quando essa sensação acaba, né, quando esfria, aí eles acham que eles perderam a espiritualidade. Aí a maioria deles se afasta de novo do cristianismo e nunca saboreia o cristianismo de verdade, né? Mas o pior mesmo é o icanismo, a feitiçaria, o satanismo. Esses são os piores mesmo. Transforma a alma da pessoa de uma maneira que a pessoa só percebe quando ela chega numa idade bem avançada. Porque ela vai chegando numa idade avançada e ela vai tendo que manter toda aquela vida de religiosidade ruim com alguma desculpa. Ou ela acaba de vez com a religião, tipo assim, ela desiste totalmente da religião, ou ela vai arrumando cada vez desculpas melhores, né? Não, porque tá lá na Bíblia, a Bíblia de vocês é ruim mesmo, tá lá na Bíblia em Atos dos Apóstolos, que Deus não habita em nenhum templo feito por homens. Ah, acabei de refutar 2000 anos de cristianismo. Ai, ai. Acabei de refutar 2000 anos de cristianismo. Então, a sua religião é no mesmo nível que a minha aqui, que eu tô adorando Beelzebub. Entendeu? A pessoa vai precisando de retóricas cada vez mais falsas, mais frágeis, mais fúteis, mentirosas, mesquinhas, para ela poder continuar seguindo aquela brincadeira de criança ali, sabe? Porque no final, cara, é uma brincadeira de criança, fingindo que consegue ser alguma coisa mais do que um mero ser humano, achando que ela vai conseguir manipular toda a realidade, que Deus não vai intervir, ou melhor, que ela vai conseguir intervir na providência divina, sabe? Deus, sei lá, providenciou algo para sua vida. Aí ela acha que ela vai conseguir tirar o que Deus providenciou e botar lá o mau agouro dela, vai condenar teu casamento, condenar teu trabalho por causa de um chá, por causa de um incenso, por causa de uma reza ao contrário, sei lá. Essas loucuras de satanista, wiccanista, sabe? Então, a melhor coisa para um jovem é realmente se envolver numa espiritualidade de verdade. Praticar obediência, praticar castidade, praticar paciência, sabe? Praticar as virtudes aos poucos, praticar, desenvolver o intelecto. Não parece, mas isso está diretamente ligado à espiritualidade. Não tem como você ser analfabeto e ser um grande sábio religioso. Não tem como. Não tem como. Isso não é à toa. Né? Então, essa é a melhor coisa para um jovem. Eu falo isso por experiência própria. Afinal, eu só tenho 21 anos, né? Isso mesmo, só tenho 21, só tenho 21 anos. E quem me conhece há mais de 3, 4 anos sabe o quanto eu mudei na minha vida. E não é porque eu estou rezando mais. De fato, estou rezando mais. Mas tem pouco tempo que eu comecei a rezar mais. Antes eu rezava uma vez por semana, uma vez por mês. Né? De fato eu mudei, mas não é porque eu estou indo mais à missa. De fato eu estou indo mais à missa. Cada vez mais eu vou indo mais à missa. Mas não é só por causa disso. Entendeu? É por causa que eu descobri o ouro da espiritualidade real. O ouro do catolicismo. A meditação. A contemplação espiritual. Né? E a sabedoria das Sagradas Escrituras. Né? Então, se não for dessa forma, não existe outra forma melhor. O budismo, a pessoa até tem sim seu mérito, a pessoa entrar no budismo, seguir alguns monges, o que alguns monges falam, seguir aquela religião, você não vai se tornar uma pessoa ruim. Né? Eu até acho que o islamismo, uma coisa aqui ou outra ali, vai dar para aproveitar. Mas o melhor mesmo é o catolicismo. Continua sendo catolicismo. É rochedo, é tradicional, é raiz, é top. Nada complicado, tem paróquia em tudo que é lugar. Entendeu? É super acessível, simples, barato, você não tem que ficar pagando para ter as coisas. Você paga para ter uma Bíblia, paga para ter um texto, mas não é algo que você vai ficar comprando toda semana. Você compra uma vez, se você for cuidadoso, aquilo ali já vai te dar um boom,
sabe, espiritual, sua vida vai lá em cima. Entendeu? Bom, no mais é isso. Era isso que eu tinha para falar sobre o problema da má espiritualidade na juventude. E até o próximo vídeo mesmo. Não tem uma finalização mais pomposa que essa não. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!